Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live debate do Cinema em Movimento, Circuito Universitário da MPC Filmes. Hoje vamos falar sobre o filme Futuro do Agora. Se tu não viu ainda, é porque tu não tá acompanhando meu perfil, cara. Tá tudo lá no link da bio da MPC Filmes, então é só tu ir lá. E hoje a gente vai conversar com a coordenadora do Jovem de Expressão, que pra quem já viu o Futuro do Agora, ele é um projeto que tá ali envolvido no filme, que é pras pessoas não, né? Estudantes do ensino médio e fundamental. Então, vou chamar ela aqui e aí já vou entrando, compartilhando, fazendo perguntas, que ela já vem chegando. Vamos ver. Espera. Aproveitando, eu vou falar no começo, enquanto a gente espera ela, porque daí senão no final se eu esquecer, aí ferrou. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Instituto CNPC Brasil, Estácio Brasil, Instituto Edux e Ministério da Cultura do Brasil. Aí a gente já deixa salvo, deixa tudo bonitinho. E é isso. Vamos esperar. Assim que ela entrar, a gente já começa. Então, se vocês quiserem indo seguir ela, é @Rayane Soares, tá? Com 3 S no final. Eu vou ver quando poder aparecer, né? Aí a gente começa. Eu tô desfocada, é que eu tenho que ficar sem óculos por causa da ring light. Mas, gente, essa é minha gata, tá? Sentada no último. E ela está arranhando uma caixa. Enfim, aguardamos. Então, vamos ter que eu vou trocar uma ideia aqui com vocês, já que ela não apareceu ainda. Eu queria saber quem já assistiu os filmes, o que acharam dos filmes e se já assistiram o Futuro do Agora. Porque se não assistiram o Futuro do Agora, realmente vai depois da minha live, porque agora eu tenho que me dar atenção. Ai. Está acabando, inclusive, as lives aqui no meu perfil. Essa é a 4ª. Tem uma domingo, que eu vou postar a divulgação ainda hoje, se Deus permitir. E depois tem mais uma live e acabou a saga de lives sobre filmes nacionais aqui. Mas lá no @MPC Filmes vai estar tudinho pra vocês acompanharem. Eles fazem vários debates, eles fazem debates presenciais pra quem, né, está nas cidades onde eles atuam. Eles, infelizmente, não estão atuando aqui em Porto Alegre agora com nenhum debate presencial, mas é super interessante. Vamos ver. Não consigo chamar ela ainda. Vale muito a pena. Ele é muito interessante como eles tratam, porque tem a coordenadora ela era estudante desse jovem de expressão e agora ela é coordenadora. Então, tipo, é muito interessante a forma que eles tratam e eles têm pré-vestibular gratuito também. Eu achei isso incrível, eu achei maravilhoso. Eu não conhecia nenhum desses filmes e, sério, esses filmes mudaram muito minha perspectiva, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo enviar pra ela entrar. Ai. Espera. Eu não tô com meu óculos aqui, eu ia botar meu óculos pra ver se tava desfocado mesmo. Ou se é eu. Então, não sei se é meus olhos ou se... Gente, perdi meu óculos. Mas enfim, vamos esperar a Rai, porque eu acho que ela já deve estar vindo. Eu avisei ela que eu tava entrando ao vivo. E enviei pra ela no Instagram, se o Instagram me permitir. Vamos ver. O Instagram me permitiu agora, graças a Deus. Sem problemas técnicos aqui. Porque hoje meus ajudantes me abandonaram, tá?
Então tem minha irmã, tem minha cunhada, meu noivo está em palestra. Estou sozinha hoje. Logo hoje eu estou avulsa. Bom, eu vou esperar mais um pouquinho, se ela aparecer, até umas 8h10. Senão a gente desliga a live, marca pro outro dia, tudo certo. Só tem que ser antes do dia 31, né? Deixa eu ver. Ainda bem que eu falei os patrocinadores no começo, porque daí depois no final eu fico nervosa. Aí. Entendeu? O pior é que eu ratei. Eu devia ter deixado, tipo, alguma coisa que eu pudesse me comunicar, sabe? Deixa eu ver uma coisa. Peraí. Eu consigo mandar o link do meu perfil pra ela. Eu acho que agora vai, gente. Eu consegui mandar a mensagem pra ela. Meu Deus, tá muito estranho isso. Ai. Consegui mandar mensagem pra ela. Acho que agora vai dar certo. Espero que esteja focando isso aqui, porque eu sem óculos não dá. Mas também a ring light atrapalha. Vamos ver. Pior, né? Eu sem óculos tentando ver se eu consigo chamar ela pra live. Tudo certo. Tudo certo. Isso. Oi, sim. Oiê. Deixa eu aceitar. Aceitar. Oi, tudo bem? Oi, você está me Sim, sim, tô te ouvindo. massa. Tudo Mas certo. eu não estou te vendo. Tu não tá me vendo? Não, tá. Ui, peraí. Vou arrumar. Então, assim. Assim me vê? Pra mim tá escuro. Não sei se para os restantes que estão assistindo tá te Que vendo. estranho. Será que alguém pode comentar na live? Quem sabe? Porque pra mim aparece normal, nós duas. Ai, será que eu saio e entro de novo? Vou fazer isso, então. Tá. Oi, gente. Vocês estão conseguindo me enxergar bem? A Rai tava falando que podia estar um pouco escura a live. O que que vocês conseguem alguém comentar aqui rapidinho? Tipo, não, estamos enxergando bem. E É, agora? não sei o que passa. Não tá aparecendo pra mim, mas a gente pode ir fazendo. Pois é, agora eu não tô te enxergando também. Mas, peraí. Será que nós duas está aparecendo para o Pois é. restante? Nós duas estamos aparecendo ou está enxergando as duas. Então, fé em Ai, tá. vocês. Problemas técnicos, tá tudo. Não, e foi dar justo no dia que eu estou sozinha, né? Que antes tinha minha irmã, gente, pra me ajudar, mas enfim. Ai, fiquei muito feliz que tu aceitou, de verdade mesmo. Eu te acompanhei ali, né, conforme a gente foi assistindo o Futuro da Agora.
Depois eles passaram pra nós algumas pessoas que podiam topar, então fico muito feliz mesmo. E eu queria que tu te apresentasse um pouquinho, que eu já falei que tu é coordenadora do Jovem Expressão, mas enfim. Mata. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Rayane Soares, sou formada em pedagogia, e faço mestrado em políticas públicas para a juventude. Atualmente eu coordeno o projeto Jovem de Expressão. É, eu venho muito de movimento social, né? Eu iniciei a minha trajetória dentro do movimento estudantil, então até então eu sempre estou engajada dentro de atividades sociais, enfim, aí eu conheci o Jovem de Expressão, e eu fui voluntária, e aí depois, com o tempo, eu entrei agora na coordenação do projeto. Aí você quer que eu fale um pouquinho o que é o Jovem, ou você quer... Pode falar um pouquinho sobre o que é, até porque tem a percepção mais da coordenação, né? Como a gente só assistiu o filme, então é bem interessante. Pode falar assim. Massa. E aí, atualmente, eu estou na coordenação do Jovem de Expressão. E aí, o Jovem de Expressão é um projeto, um programa, né, que trabalha com juventude. Ele é localizado na Ceilândia, DF. Ele surgiu lá em 2007, a partir de uma pesquisa que foi realizada no DF, que fala sobre a questão de vulnerabilidade na juventude. E aí o índice de vulnerabilidade, a Ceilândia era uma das RAs que mais apresentava esse índice, né? Então o programa ele surge em resposta a essa pesquisa. E aí o projeto, esse ano faz 18 anos que está aqui no território. E ele, durante o período, né, desses 18 anos, ele foi sofrendo modificações, foi crescendo, né? Na verdade, foi amadurecendo. Então, lá em 2007, ele nasce com as oficinas que são voltadas para expressões, né? Tipo teatro, dança, e a terapia comunitária, que a gente chama de fala jovem. E aí, com essa passar do tempo, o Jovem de Expressão ele foi crescendo e atualmente a gente já tem 4 eixos de atuação, né? A gente trabalha com educação, cultura, promoção à saúde mental e empreendedorismo. Aí cada eixo desse tem um projeto ou mais de um. O nosso carro-chefe é voltado para a formação de jovens no mercado cultural. Então, a gente forma jovens para o audiovisual, para o teatro, é, enfim, a gente sempre tenta ir mudando as linguagens que a gente trabalha. E aí, na educação, né, que é o nosso tema aqui principal, a gente vem com a questão da pré-vestibular comunitário, que surge muito nessa necessidade, né, de ter acesso à universidade, né? Então, são jovens, por exemplo, eu sou uma jovem negra, periférica, então eu sei como é a dificuldade de acessar a universidade. E aí a gente junta essas forças e cria o pré-vestibular comunitário aqui no programa. E para além do pré-vestibular, a gente também tem cursos voltados para formação de línguas estrangeiras, né? Atualmente a gente está trabalhando com inglês. E eu Uhum. acho que é isso, assim, um pouquinho do jovem de expressão. Incrível. E ele só atua no DF mesmo? Ou ele É, tem. acaba que a gente atua aqui na Ceilândia, mas assim, a nossa formação acaba que tem jovens que viram multiplicador, né? Então, passo aqui pela oficina, por exemplo, eu fui voluntária, depois fui entendendo sobre o projeto e hoje estou coordenando. Então, tem pessoas que se formam aqui, depois vai dar aula e acaba que a gente vai circulando, né? E aí, só uma questão sobre essa questão do nosso eixo de cultura, que eu falei que é o nosso carro-chefe. A gente trabalha muito com formação no mercado cultural, mas aqui o espaço que a gente está também é um espaço cultural também. Então a gente tem uma galeria de arte, é uma das primeiras galerias aqui da Ceilândia. A gente fica dentro de uma praça, então a gente recebe muito eventos, festivais. Aí aqui seria esse Sim. espaço também que fomenta outros projetos, né? Exato, exato. Não, incrível, porque eu realmente não conhecia, eu sou de Porto Alegre, né? Então não fazia ideia da existência. E é muito incrível conhecer um projeto desse em outro lugar e poder pensar, tipo, em abrangir em outros estados, sabe? Outras capitais, outras cidades, enfim.
muito interessante mesmo. E eu queria saber como é que foi a tua interação em relação ao filme, assim, um pouquinho, conta como é que foi, quando ficou sabendo que ia ter o filme, como é que foi, você ficou nervosa pra falar ali, que tem bastante partes que tu fala um pouco sobre o projeto, enfim. Queria entender um pouquinho como foi. Eu acho que foi bem legal participar do festival, né? A proposta do festival, desculpa, do filme. Eu acho que a proposta desse documentário é muito interessante, né? Porque fala muito sobre esse processo da formação na educação e a gente sabe que esse processo educacional sofreu um impacto, né? Principalmente por conta da pandemia. Então, a gente for pensar na questão da educação pública, ela já vem defasada há um bom tempo, né? E aí, com a pandemia, esses jovens ficaram mais prejudicados. E aí a gente entende também a importância da educação na transformação social, né? Nessa mobilidade social também. Sim. E um pouquinho eu queria saber que ali eles mostram mais um todo entrevistando os alunos. E eu queria saber um pouquinho de como é que são os projetos, né? Tu falou que tem a educação, o empreendedorismo, a cultura. Eu queria entender como é que funciona esses projetos ali. Então, o Jovem de Expressão, ele acaba sendo também feito por jovens da comunidade ou jovens que já passaram pelo projeto, né? Então, eu fui aluna de audiovisual, com isso eu fui me engajando como voluntária e, como eu falei, fui para a coordenação. Então, tem outras experiências de jovens que trabalham com a gente, que também foi aluno nosso, né? Então, a gente tem professores que se formaram em dança e hoje está sendo instrutor de dança. Acaba também, por exemplo, que tem muito, pensando no audiovisual, que também é uma das ferramentas aqui que a gente está falando, a gente tem muitos jovens nossos que passaram pelas oficinas de formação na área de cinema e hoje já está participando de filmes grandes, fazendo seu próprio curta também, seu próprio filme. A gente trabalha muito nesse processo de inclusão dentro do mercado cultural, mas também nessa perspectiva de mudança de narrativas, né? Não é só para a gente ir lá trabalhar para grandes produtoras, mas é para a gente também ser essa grande produtora também. Então, acho que o Jovem de Expressão também tem esse papel de, de impulsionar, de ajudar, né? Que entendendo também que esses jovens eles são potentes, né? Então, por si só. E quando a gente se une, aí junta essa potência. Então, o Jovem de Expressão não é aquele projeto que estamos ajudando. Na verdade, a gente está sendo uma ferramenta para esses jovens ter esse protagonismo, né? Ter Sim. essa autonomia. Então, acho que o Jovem de Expressão é esse espaço também de formação, mas também de processo também de ajudar nessa autonomia das juventudes. Sim, sim. E vocês têm alguma expectativa de crescer, expandir para outros estados, outras cidades, o projeto? Fora os alunos, enfim? Olha, atualmente, assim, a gente tem um grande sonho, assim, porque onde a gente está atualmente é um espaço cedido, né? Não Uhum. é nosso. Então, é um espaço da administração, aqui, não sei se vocês vão entender, mas a administração é como se fosse o município. Uhum. É um espaço público, a gente ocupa que é cedido, mas, assim, como no período da pandemia a gente estava fechado, e aí teve essa tentativa de tirar a gente desse espaço. Então, atualmente, a gente não tem um espaço físico, e eu acho Uhum. que um dos nossos sonhos é sim ter o nosso centro cultural, onde a gente possa ter salas de danças grande, uma sala de cinema, sala para estudo, né? Então, acho que um dos nossos objetivos é ter esse centro cultural. Sim. E tu acha que com o filme, essa visibilidade para o pro projeto já cresceu em relação a isso, em as pessoas terem essa visão de vamos ajudar o projeto e vamos ter vamos dar um lugar para eles, ou pelo menos dar condições, ou ainda é algo que ficou muito numa bolha, vamos dizer assim, na bolha das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo? Então, até agora não surgiu nenhum tipo de diálogo a respeito, né? Uhum. Mas eu também entendo que o filme também está sendo divulgado há pouco tempo, né? Então acho que também ainda vai circular. Eu acho que sim, o filme é um espaço de visibilidade, né? E acho que de articulação também.
Mas Sim, ainda não aconteceu, mas a gente fica aí também à disposição. sim, claro, com certeza. E como é que vocês já recebem diariamente ou mensalmente, enfim, relatos de pessoas que passaram pelo projeto e hoje em dia não trabalham lá, mas vão ali falar como tá a vida, como é que tá o profissional? Sim, a gente tem bastante relato. Inclusive, esse movimento do projeto ser feito por ex-aluno é graças a esse processo das pessoas entenderem a importância, né, daqui do espaço e depois querer retornar para contribuir. Então, Sim, acaba que muitas pessoas, muitos jovens que foram aluno nosso que está aqui atualmente, é nesse processo também de entender a importância e querer contribuir para os próximos também, nessa continuidade. uhum. E vamos falar um pouquinho então sobre a equidade, né, na educação. Como tu enxerga isso? O jovem de expressão, ele traz essa equidade para os jovens, mas fora do projeto, como é que tu enxerga as escolas públicas? Eu acredito muito, assim, como educadora, que a escola pública, ela é um processo importante, mas eu acredito que ainda tem muito que melhorar em relação à qualidade, né, de ensino, a qualidade não dos professores, que eu vejo, assim, que as escolas, os professores se esforçam muito dentro do que tem, né? Então, a gente, aqui no DF, pode ser que tenha escola com pouca estrutura, mas eu acredito que tem outros territórios, né, pensando em um Brasil profundo, a gente entende que tem muitas escolas que falta muito equipamento, né? Professores não têm essas ferramentas para dar uma aula de qualidade. Então, eu acredito que falta sim um investimento maior dentro da educação pública. E que Sim, isso acaba impactando até é, essa questão desses jovens entrarem dentro da universidade pública. exato, exato. E qual foi a tua opinião sobre a matéria Projeto de Vida, quando ela foi implementada na educação pública? Olha, eu não tive acesso a esse conteúdo, então não vou saber te falar muito. Você quer falar um pouquinho do que é a proposta que eu posso conversar? Bom, o Projeto de Vida, ele até trata ali no filme do Futuro do Agora, então pelo que eu entendi, ele entrou no ensino médio, né, no novo ensino médio das escolas públicas, e ele é basicamente uma apostila do Estado ou federal que é enviada às escolas para os alunos falarem sobre as suas perspectivas de vida. E eu, por exemplo, não peguei essa matéria, não tive, porque eu ainda era do antigo ensino médio, mas a minha irmã mais nova já tem essa matéria, e ela disse que não se sente assim, tipo, ela é uns trabalhos que não vê futuro, não é um teste vocacional, não é algo que ela vá realmente se preparar para um projeto de vida, assim. Então, talvez seja isso também da estrutura das escolas, né? A gente não ter essa estrutura para essa matéria, né? Sim, eu acho que eu acho que é uma proposta interessante, mas também precisa entender como está sendo abordado, né? Enfim, eu acho que o novo ensino médio ele poderia ser uma proposta boa, mas acabou, na verdade, impactando mais assim na questão da aprendizagem, pelo menos olhando aqui como um DF, né? Uhum. Então, matérias como história, sociologia, sofreu impacto. E aí a gente não também negando esses outros projetos, né? Projetos de audiovisual, que eu vejo que alguns alunos fazem na escola, mas eu acho que a forma como foi feita essa formação do novo ensino médio não foi dialogado, né? E aí a Uhum. gente entendendo também que o Brasil ele é muito diverso, então uma coisa que pode funcionar aqui no DF talvez não funcione no Nordeste, por exemplo. Sim. Eu acho que falta muito também esse diálogo mesmo com a diversidade mesmo da educação. Sim. E como no jovem é tratada a parte da saúde mental? Ali tem uma breve fala no filme que fala que eles botam uns horários para os alunos que queiram falar separado, que tenham vergonha de falar na frente dos pais. E eu queria entender um pouquinho como é que funciona essa parte, porque realmente o ensino médio
na minha visão, foi realmente mais difícil, assim, da minha vida, que é saúde mental, tu tá se conhecendo e tal. E eu queria entender como é que funciona dentro do jovem, assim, como é abordado, enfim. Então, a saúde mental é um dos pilares, assim, do nosso trabalho, né? Uhum, Entendendo muito esse processo do adoecimento mesmo da juventude, principalmente a juventude periférica, que está exposta a diversas violências, e acaba que também essa ausência de políticas públicas faz com que adoeça mais, né? Então, às vezes, um jovem não tem um emprego de qualidade, não é porque ele não queira ter, que inclusive aquela uma das pesquisas, né, que tem que fala sobre nenéns, né, que nem estuda, nem trabalha. Eu acho que pensando nessa interseccionalidade, a gente tem que entender que muito dessa não estudar ou não trabalhar não é nem às vezes da vontade do jovem, essa falta de oportunidade, né? sim, Então, eu acho que tudo isso vai adoecendo e vai acabar diminuindo, inclusive até a autoestima desses jovens, né? Então, a promoção à saúde mental também é muito importante, até mesmo para esse engajamento como pessoa e como identidade também, né? E entrando nesse processo, inclusive, de raça, que acaba uhum, que a gente que somos negros somos expostos a muito violência, racismo, então tudo isso adoece, né? Então, acho que falar sobre saúde mental é importante, entendendo também que a saúde mental ainda é muito elitizada. sim, Então, não é todo jovem que consegue pagar um psicólogo para ser atendido semanalmente. Então, acaba que a saúde mental é também uma política que também ainda precisa ser acessada, principalmente nas escolas, né? Então, a gente exato, vê muito esses casos de bullying, mas às vezes é racismo disfarçado, questão de suicídio, enfim, violências, inclusive violência contra os educadores. Tudo isso também passa pela essa questão dessa saúde mental. exato. E tu acha que, não necessariamente no estado ou cidade, mas federal, falando num Brasil num todo, tu acha que esse assunto ele tem sido tratado da forma que ele deve ser tratado? Ou ainda falta muito para que realmente esteja incluso nas escolas a saúde mental como um ponto, tipo assim, gente, é um ponto de atenção? Eu acho que o debate ele tem avançado, mas não na velocidade que precisava, né? Uhum, Então, a gente já tem aqui, não sei se é nacional essa política, mas já tem essa proposta de ter psicólogos dentro das escolas, mas aí ainda não, aqui no DF, por exemplo, ainda não teve contratação, então tem escola que não tem psicólogo. uhum, Então, eu acho que tem um avanço, né? Não vamos negar em relação às políticas, tem um avanço, mas eu acho que ainda tem muito que melhorar. sim. E tu acha que com o filme, a popularização desse filme, né? As pessoas trazendo. Porque agora somos 10 agentes mobilizadores e os 10 vão fazer lives, né? Sobre o futuro do agora. E quanto mais a gente transformar esse filme popular, tu acha que vai ter essa mudança? Tu acha que as pessoas vão levar em consideração o filme e assistir e ir atrás? Eu acho que a arte, né, o cinema, ele tem muito esse papel de trazer pautas que às vezes não chega, né? Eu acho que o filme ele tem sim essa importância, assim, quanto mais circular, mais se popularizar, eu acho que pode trazer sim esses impactos. Maravilha. E eles falam um pouco também sobre as tecnologias dentro do filme ali. Como é que é para o jovem, assim, a inteligência artificial e a generativa? Tu poderia falar um pouquinho sobre? Sim, pensando assim, os avanços da tecnológico, ele não é tão proporcional assim em relação à periferia, né? Sim. Então, enquanto um jovem de classe média ou classe alta já está mexendo em aplicativos, estão criando seus perfis na IA, tem jovem que nem tem internet no celular, ou não tem celular, né? Então, eu acho que tem uma necessidade de democratizar também o acesso à, à educação digital, que eu acho que a escola também é um espaço que poderia estar trabalhando mais essa temática.
E a tecnologia, ela não é uma coisa ruim, né? Mas dependendo de quem faz e por que faz, pode trazer impacto, né? Então, Sim, acho que trazer as tecnologias para dentro da escola como ferramenta de transformação é muito importante. sim. E a gente tiveram pessoas do jovem que participaram da produção do filme, Acho que a gente sim indicou algumas pessoas para trabalhar. de as pessoas que no caso faziam parte ali do audiovisual e tal, da parte da cultura. Alunos nossos que foram formados. Muito legal mesmo. E quanto tempo durou esse processo, mais ou menos? Foi um dia de gravação? Foram quantos dias? Um acompanhamento? Olha, eu não acompanhei tão de perto, mas eu acredito que foi uma semana, porque Hum. teve outros lugares, né, outras pessoas que foram entrevistadas, mas comigo, no meu caso, acho que foi um dia. Uhum. Perfeito. E antes de da gente encerrar aqui o papo, eu queria te perguntar ou se tu quer dar uma dica, alguma coisa em relação à educação. Se tu quer dar alguma dica para os alunos, se tu quer dar algum recado realmente geral, assim. Entendi. Olha, eu como educadora e me entendo como educadora popular, né, entendendo que venho do terceiro setor, eu acho que ter esse vínculo com projetos que atuam dentro do território é muito interessante, pensando, por exemplo, no ensino médio. Se fosse um projeto, por exemplo, onde de manhã o aluno está na escola, mas de tarde ele está, por exemplo, no espaço cultural que dá aula de capoeira, enfim, ou que está aula de maculelê, enfim, que tem acesso a essa cultura do território, né, também ia trazer bastante impacto, assim, para essa construção mesmo, assim, de identidade e cidadania. Sim, maravilhoso. E eu achei incrível, muito obrigada mesmo. Te agradeço muito por ter vindo falar sobre o projeto e sobre o filme aqui. É, eu amei, eu fiquei apaixonada, por isso que eu perguntei, inclusive, se tinha em outros estados, porque como eu tô bem longe, eu não fazia ideia e, cara, foi incrível, assim, se eu tivesse no meu ensino médio, certamente seria algo maravilhoso. E no meu fundamental a gente tinha psicólogas, né? Eu estudei psicologia. No meu fundamental a gente tinha, se a gente precisasse, então é muito regional ainda essa questão, eu acho que também a gente tem que trazer. Mas de verdade, muito obrigada por ter aceitado vir falar sobre o projeto. E vamos compartilhar, vamos fazer todo mundo assistir o Futuro do Agora pra gente realmente conseguir um espaço próprio do jovem e É isso. trabalhar nisso. Quer divulgar algum trabalho teu, algum arroba, seguir? Não, quem quiser conhecer mais do Jovem de Expressão, é só seguir nossa página. Queria agradecer também pelo convite. É, você mora no Rio Grande do Sul? Sim. Se eu não me engano, eu acho que tem um museu do hip hop, que é bem interessante, assim, que a gente inclusive dialoga, então é um projeto bem legal, assim, para conhecer e para estar perto. Maravilhoso, maravilhoso. Sim, a gente tem aqui, eu tive algumas colegas da faculdade que fizeram um trabalho sobre ele. E aonde tem para assistir? Para assistir o filme é @mpcfilmes no Instagram. E aí tem o link que vai dar para todos os filmes do projeto, tanto Carne, quanto O Futuro da Agora, quanto Castanhal. Então é isso. Massa. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Bye.